Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para aprender com a palavra de Deus. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Agradeço a tua visualização. Peço que você deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Compartilhe, divulgue o canal e ajude que assim mais pessoas possam ter o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Muito obrigada a você que se inscreveu. E vamos para a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre dons espirituais. O que é entrar no manto? O reteté de Jeová. Há uma confusão muito grande aí. Existem pessoas que confundem as coisas, que deixam se levar pelas emoções e acabam por adotar costumes a qual a palavra de Deus não nos ordena. A palavra do Senhor diz que são 9 dons espirituais concedidos por Deus e pelo seu Filho, para todo aquele que nele crê, para o que for útil. São dons dados mediante a capacidade de cada um, para aquilo que for útil. Podem ser dotadas de um dom para uma pessoa, ou a mesma pessoa pode ter dom, 2, 3, 5, raramente todos os 9 dons, são 9 dons. A palavra diz que a um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra da ciência, e pelo mesmo Espírito a outro o dom da fé. Pelo mesmo Espírito a graça de curar doenças. Pelo mesmo Espírito a outro o dom de milagres, a outro o dom de profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, variedade de línguas e, por fim, a interpretação das línguas. Este texto está em 1 Coríntios 12, versículo 8 a 10. Então, a palavra de Deus diz: procure com zelo os melhores dons. Nós vemos que as pessoas hoje em dia dizem assim: eu gosto de ir num lugar que tem fogo, que tem o reteté de Jeová, e eu não gosto de lugar parado. E aí vai para um lugar onde tem meninice. O apóstolo Paulo diz num versículo bíblico assim: quando eu era menino, eu agia como menino. Depois que me tornei grande, agora minha forma de agir é como homem. É de uma forma madura. Então é necessário crescer no conhecimento e na graça. Crescer no conhecimento da palavra de Deus e saber que há distinção entre o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus diz: procura os melhores dons. Um dos melhores é o dom do discernimento, porque você entende ali quando é Deus que está usando a pessoa e quando não é. Porque Satanás, a palavra diz que ele, se possível fosse, se transfiguraria no anjo de luz. Se possível fosse, ele enganaria os escolhidos. E ele vem aí querer imitar as coisas de Deus. Existem lugares que as pessoas rodam até a gira como se estivesse num terreiro de macumba. E Deus não é Deus de confusão. A palavra de Deus diz que a um é dado o espírito da palavra de sabedoria e outro o dom de ciência. É para aquilo que for útil. A outro o dom de cura, a outra a operação de milagres. Você lembra da passagem a qual fala de que Acabe chamou os israelitas e os profetas de Baal, e Elias estava presente, e Elias disse assim: aquele Deus que responder com fogo, esse é o Deus de verdade. E diz assim: então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo, e chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se Deus é o Senhor, adorem ao Senhor. Mas se Baal é Deus, então adorem a Baal. Aí os profetas de Baal, diz no versículo 28, gritavam, oravam mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. E passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não se ouviu nenhum som. E quando chegou a hora, diz o versículo 36, do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou.
Então veja bem a diferença dos profetas de Baal que estavam ali escandalizando, pulando, gritando, se cortando, pedindo que o seu Deus o respondesse. E nada aconteceu. Quando Elias veio, então ele ali limpou aquela bagunça que estava, porque Deus não é Deus de bagunça, Deus não opera no meio de sujeira, no meio de bagunça, Deus não usa vaso desconcertado, pessoa desconcertada. No momento ela está numa unção terrível, pulando, dançando, fazendo todo tipo de parafernália de coisas. E no outro dia, ela está comprando e não pagando, devendo a todo mundo, xingando, arrumando confusão. Veja a conduta dessa pessoa, se é condizente com uma pessoa que é usada por Deus. Elias foi lá, limpou tudo, e ele fez o quê? Ele gritou, pulou, urrou, berrou? Não, ele orou. E fogo caiu do céu. E a palavra diz que ele tinha jogado até a água. E o fogo caiu, consumiu o holocausto, consumiu o altar e lambeu, até secou aquela água. Então você veja bem que há diferença da atuação do adversário para a atuação de Deus. Uma coisa muito interessante é saber que Deus não é surdo, não é necessário gritar para que Deus venha ouvir. Quando houve ali a manifestação do Pentecostes no livro de Atos, você vê que houve um grande barulho, um grande ruído, viram línguas repartidas como de fogo, e aqueles que estavam fora ouviam aqueles que estavam dentro, que eram servos de Deus, falando nos seus próprios idiomas, da glória, da magnificência de Deus. Por quê? Porque era um ajuntamento de pessoas. Havia ali uma aglomeração. Então, logicamente, quando existe um tanto de pessoas orando junto, vai se haver um barulho. Mas vamos aí, então, baixar um pouco mais o nosso tom de voz. Logicamente que quando você está orando por uma pessoa, você eleva, é natural que a voz se eleve um pouco. Quando você está ministrando, nós elevamos um pouco a voz, nós usamos da autoridade dada por Deus, mas não com escândalo, não com gritos, não é necessário isso. Não é necessário ficar pulando, falando em línguas o tempo inteiro, ficar aí nessa parafernália de movimentos para dizer que Deus é na nossa vida. A palavra de Deus diz assim, em 1 Coríntios 14, no versículo 31, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, com ordem e decência, porque Deus é santo e é necessário que nós andamos em santidade para que Ele possa nos usar, e com decência, para não causar escândalo. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. Contudo, o espírito do profeta está sujeito ao controle do próprio profeta, porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Olha o que a palavra de Deus vem dizendo. Deus é santo, Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de ordem. Quem gosta de bagunça, quem gosta de confusão, quem gosta de chamar atenção, é Satanás. Deus, ele não precisa disso, ele já é o Todo-Poderoso, a glória é dele. E tem pessoas que para mostrar serviço, para mostrar, eu sou a missionária fulano de tal, eu sou o pastor fulano de tal, aí fica inventando frases de impacto, coisas, movimentos a qual Deus não mandou, e o povo vai dando vazão a isso. Então tenhamos cuidado, vamos examinar a palavra de Deus, porque ela é que testifica do poder de Deus, de quem é Deus, e ela pode ser usada para nós, para aquilo que for útil, para aquilo que for crescimento, para aquilo que for edificação, para aquilo que for para a glória do nome do Senhor Jesus. Então esse negócio de entrar no manto, de reteté, em nenhum lugar na Bíblia existe isso.
Nós vemos que Miriam dançou, tocou pandeiro, mas ela estava normal, ela estava alegre, ela estava extravasando a sua alegria. Davi extravasou sua alegria, entrou dançando na cidade, glorificando a Deus. Mas ninguém ali ouviu dizer que era dom do Espírito Santo, que era Deus que estava usando. Não, eles estavam extravasando diante de Deus e rendendo glórias a Deus. Vamos saber dividir as coisas. Vamos saber entender a palavra de Deus. Amém? Nós ainda falaremos um pouco mais. Hoje nós demos apenas uma pincelada sobre este assunto. E que nós possamos ter muito cuidado, porque existe muita enganação aí fora, existe muita coisa ensaiada, existe muita coisa que é emoção, e Deus não atua na emoção. Deus, quando Ele fala, você vê cumprir. Deus fala do futuro, Deus não fala coisa que todo mundo já sabe, que tá todo mundo já careca de saber. Ele vem falar coisas que vão acontecer. Isso é a profecia. O dom de línguas, não é necessário ficar 1 hora falando em línguas, fala 10 palavras em língua e 1 palavra com a pessoa. Para que isso? Para dizer que Deus é na nossa vida? Vamos mostrar isso com a nossa conduta, com a nossa forma sincera de servir a Deus. Eu aqui nos vídeos, eu quero deixar bem claro, eu quero salientar você de que os assuntos aqui abordados, nós não generalizamos. Até porque, se todo lugar não prestasse, eu não seria evangélica, eu não estaria dentro de uma igreja. A palavra de Deus diz: observa tudo e retém aquilo que for bom. Cabe a nós examinarmos. Cabe a nós pedirmos confirmação a Deus. Não estamos aqui dizendo que todo mundo está errado, mas uma grande porção daqueles que se dizem cristãos estão aí enganando o povo. Então, procura examinar mais a palavra de Deus e que Deus possa te abençoar grandemente e te conceder uma semana de vitória, que Ele te acrescente dons, sabedoria para usar esses dons. E fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo.